A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Meus irmãos, estaremos apresentando a pré-aula da lição de número 6 para a classe dos adultos das escolas bíblicas dominical. Hoje nós iremos falar sobre um assunto, o qual o tema é expressando palavras honestas. Esse contexto está juntamente com a palavra juramento. Iremos falar sobre o juramento tanto na era mosaica ou na primeira aliança, quanto na segunda aliança. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, no capítulo de número 5, os versículos de número 33 a 37. Eu sou o seu irmão Wilton Romualdo. Bem-vindo ao meu canal. Meus queridos irmãos, de forma introdutória, quero deixar para os irmãos que o juramento sempre existiu, desde a primeira aliança até os dias atuais. Mas quando nós falamos sobre juramento, eu quero saber o que é um juramento. Quando nós fazemos uma breve pesquisa, nós podemos achar nos dicionários diversos em apertada síntese que juramento nós podemos entender no nosso dialeto, que é colocar algo como base, supedâneo, para fortificar o entendimento que esse juramento será cumprido. Assim, nós podemos dar início à nossa aula. Chamo ainda atenção, de forma introdutória, a intimidade dessa lição com a lição passada, com a lição ministrada no domingo último. Foi quando nós vamos na nossa leitura bíblica em classe e nós voltamos um pouco mais no versículo de número 32. Nós vamos ver que o contexto dessa fala, do texto apresentado pelo comentarista, está englobando o juramento, os juramentos feitos sobre o casamento. Assim, nós daremos início. Se você quiser meditar com mais profundidade, basta voltar ainda no verso de número 32, conforme colocado, que você vai ver a intimidade, a interligação da lição passada com esta. Assim sendo, quero dizer que nossa lição, como de costume, ela é dividida em 3 tópicos e estes subdivididos de igual forma em 3 subtópicos. Daremos início a essa lição e já peço aos irmãos, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Para você custa muito pouco, mas para o engajamento do canal é essencial. O primeiro tópico está escrito: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. O primeiro subtópico diz: a lei do juramento. Sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em quase em sua totalidade no hebraico e alguns pontos em aramaico. E nós temos que entender que a palavra juramento ela é de origem latina, mas que essa palavra já aparece desde lá em Gênesis. Quando nós viajamos até Gênesis, no capítulo de número 24, e o versículo de número 7 e 8, podemos ver a tal palavra no contexto onde Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para o teu filho. Nesse contexto, nós podemos ver que o substantivo em hebraico, usado como juramento, ela vem da mesma raiz do verbo também em hebraico, que tem a denotação, ou seja, a forma culta, a forma dicionária, que tem o entendimento de vir a estar sob a influência de 7 coisas. Aqui nos dá então o entendimento de que jurar é ter se alicerçado por algo que ratifica a tua palavra. Mas quando ainda nós viajamos, nós vamos ver novamente a palavra juramento, a raiz de juramento. Quando nós vamos lá em Gênesis, no capítulo 21, versículos de 27 a 32, onde Abimeleque faz um concerto com Abraão. Abraão então dá a Abimeleque 7 cordeiras como testemunho que havia cavado os poços. Em Gênesis, capítulo número 26, e o versículos 26 a 32, nós vamos ver Isaac quando faz o juramento com Abimeleque diante de testemunhas. Podemos ver então a prática de jurar desde Gênesis. Percebemos então que o juramento é constante na vida do povo de Deus. Nós podemos também ver que
o falso juramento ou o perjúrio não era aceito, como também até os dias de hoje não pode ser aceito em hipótese nenhuma. E isso nós podemos testificar ao longo da história bíblica. O falso juramento ou o perjúrio é uma palavra que muitas das vezes nós encontramos por aí. Mas o que é o perjúrio? Perjúrio é um juramento falso ou violação do juramento feito. Nós temos que levar em consideração que a palavra daqueles que crêem no Deus vivo tem que ser única e tem que ser reta e tem que ser eficaz. Nós somos a semelhança do Pai. Nós podemos ver isso claramente, que o falso juramento, mesmo que seja no coração, quando nós entregamos as nossas próprias paixões e fazemos um concerto com as pessoas, ou deixa as pessoas entender que nós vamos cumprir aquilo que aparenta, mas que no nosso íntimo nós sabemos que não é verdade, não é o que as pessoas estão pensando. Isso é abominável aos olhos de Deus. E nós temos que entender no nosso íntimo, bem no âmago da nossa alma, que o Espírito Santo sempre está conosco. Quando nós viajamos nas Escrituras, já na Nova Aliança, nós podemos ver o caso que está narrado em Atos, no capítulo de número 5, e o versículo de 1 a 10, é o caso de Ananias e Safira, a sua esposa, os quais fizeram uma venda e colocaram no coração que não iam ofertar por inteiro aquilo que eles tinham vendido. Eram deles, eles não eram obrigados, mas eles deixaram entender que estavam depositando toda a quantia aos pés do Senhor. E todos sabem da história, tanto o marido quanto a esposa, eles vieram a morrer. Foram ceifados as suas vidas ali mesmo onde estavam. São lições que nós aprendemos. Não devemos jurar falsamente nem em nosso coração, nem no nosso íntimo. Nós já aprendemos que quando nós falamos de coração, nós estamos falando da psique, nós estamos falando do nosso intelecto. Então nós temos que ver o que nós pensamos e traduzimos em ação, mesmo que esse juramento seja para nós mesmos. Sabemos que o Espírito Santo está em nós e sabemos que o nosso Pai, Ele sabe e vê tudo. Amém? O segundo tópico nos diz a proposta da lei do juramento. Sabemos que somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Isso em contexto. Está gravado ainda em Gênesis. Sabemos também que o nosso Deus faz juramento. Sim, Deus faz juramento. E nós sabemos que nós também fazemos juramento. Veja que, na verdade, esses juramentos nada mais é uma comprovação de afeição. O juramento, em princípio, era uma coisa boa. Era um fato de se colocar que iríamos cumprir, que iríamos fazer aquilo que nós estamos falando. Em Gênesis, no capítulo de número 26 e o versículo de número 3, nós podemos ver Deus reafirmando o juramento que havia feito a Abraão. E podemos ver a orientação também nos escritos bíblicos de como deveria ser feito esse juramento. Quando nós viajamos até o livro de Números, no capítulo de número 30 e o versículo de número 2, vou fazer a leitura do texto para que nós possamos ver como deveria ser feito o juramento na antiga aliança. O texto nos diz: quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu de sua boca, assim fará. Veja que o juramento era algo que estava epigrafado nos escritos bíblicos. A lei do juramento, o propósito do juramento era bom, era saudável. O que não pode é ser distorcido a fim de acobertar algo. A palavra de Deus, ela é reta e eficaz. A princípio, o juramento era para que o povo fosse fortificado na fé. Sendo nós semelhança do nosso Deus e sabendo que Deus sempre cumpre a tua promessa, na verdade o intuito era que nós sejamos
o mais parecido com ele, e sim todos os feitos que saem da nossa boca sejam cumpridos. O terceiro subtópico diz: não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Sabemos que no período em que Jesus viveu entre nós, ainda vigoravam os ritos da Torá, ou lei, e os doutores da lei. Nós sabemos que muitas das vezes eles distorciam a real função da Torá, a real função da lei, que era ser um aio a nos apresentar a Cristo. E assim eles distorciam o entendimento para o seu autofavorecimento, distorcendo a palavra de Deus para que pudessem cumprir os desígnios da própria alma, a vontade carnal, a vontade de sobrepujar aqueles que os estavam ao seu redor, levando a eles uma carga muito grande. Mas, na verdade, o que o nosso Deus sempre quis era que nós fôssemos aperfeiçoados a cada dia. E quando nós chegamos em Efésios, no capítulo de número 4, os versículos de número 12 e 13, a própria palavra de Deus fala que Deus quer nos aperfeiçoar, quer aperfeiçoar todos os santos para a boa obra do ministério. Assim Ele dá pessoas capazes de nos ensinar aquilo que está no coração de Deus, para que nós possamos fazer tudo da forma que Ele quer que seja feito. Quando nós entendemos esse fato, nós não mais precisamos de jurar, porque o nosso Deus, tudo que Ele fala, Ele cumpre. Ele jurava para nós, mas Ele não colocava nenhum alicerce, porque a própria palavra de Deus era capaz de afirmar o peso da tua vontade, o peso do teu poder e o peso da tua palavra. E assim é como Deus nos quer, que nós nos aperfeiçoamos a cada dia, a ponto de nós falarmos publicamente e ainda ser capaz de cumprir, sem colocar algo como fiança. Quando nós entendemos isso, nós vemos que na verdade Deus não quer que nós mintamos. Ele quer que nós demos a nossa palavra em cumprimento. E é o próprio texto bíblico que nos faz isso. O juramento sempre aconteceu no mundo mosaico, mas na verdade o que Deus sempre quis é que nós cumpríssemos aquilo que nós demos de palavra, conforme Ele mesmo faz. Quando nós navegamos já na nova aliança, ainda no livro de Efésios, na carta de Efésios, ainda no capítulo de número 4, agora no verso de número 25, vou fazer essa leitura. Olha o que o texto nos diz: por isso deixei a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Quando nós entendemos que nós fazemos parte de um só corpo, o juramento já não é mais necessário, porque quando você fala com alguém, na verdade, você está falando consigo próprio, porque se aquela pessoa tem a mesma fé, se aquela pessoa se fala que faz parte do corpo de Cristo, e você sendo parte do corpo de Cristo, você está falando para você mesmo, e você cumprindo, você está cuidando do corpo, o corpo espiritual de Cristo. Portanto, aquilo que os escribas, aquilo que os fariseus pregavam conforme o próprio Cristo rechaçou, ou seja, não queria, aquilo que se você jura para algo santo você deve, não. Na verdade, Jesus está falando, o que você falou, seja juramento ou não, você tem que cumprir. Aquilo que você empenhou, a sua palavra por si só, você tem que cumprir. Porque o texto lá de Efésios, no capítulo 4, versículo 25, fala para você não mentir. Que o corpo, aquilo que você prometeu ou jurou a alguém, você está jurando por aquele que faz parte do membro do seu próprio corpo. Assim nós temos que entender e proceder. O segundo tópico nos diz: nossas palavras devem ser sim e não. O primeiro subtópico nos diz: como deve ser nosso falar? Sem sombra de dúvida, o falar do cristão deve ser verdadeiro e reto.
e não pactuar com coisas erradas ou com mentiras. Em hipótese alguma, nós devemos pactuar com mentiras, com falácias. Quando nós viajamos nas Escrituras e chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, verso de número 29, nós vamos ver que importa obedecer a Deus do que aos homens. E este texto não faz apologia à desobediência a líderes, sejam líderes eclesiásticos, sejam líderes civis ou militares, de qualquer parte. Não, esse texto não fala isso. O que ele está falando é que se você está em um ambiente a qual se prega a mentira, a qual não se cumpre a palavra, é melhor obedecer a Deus, mesmo que você tenha que assumir as consequências. É isso que o texto está falando. Porém, esse obedecer não é apenas largar, xingar, esbravejar, apontar o dedo. O texto bíblico nos ensina até como falar a verdade, até como exortar as pessoas. Os textos bíblicos são claros quando nós falamos como deve ser o nosso falar. O texto bíblico nos ensina. Quando nós vamos um pouco mais adiante e vamos à carta que Paulo escreveu a Timóteo, a primeira carta, no capítulo de número 5 e o versículos número 1 e 2, o texto nos fala para, primeiro, não repreender asperamente os anciões. Temos que respeitar os nossos anciãos, as pessoas que têm mais idade do que nós. E assim nós colocamos o entendimento da palavra ancião em grego, é aqueles que também presidem. Talvez as pessoas que estão na liderança da tua igreja, elas são assim, mais jovens do que você, mas são consideradas ancião. O texto bíblico nos dá esse entendimento. Por outro lado, os nossos líderes também, quando vai falar ou vai mostrar algo para aqueles que têm uma pouca mais idade do que eles, também deve de levar em consideração uma hermenêutica capaz de obedecer esse preceito bíblico. Quando nós seguimos nesse mesmo versículo, nós vamos ver que nós temos que admoestar essas pessoas como pai, aos moços como irmãos, e as mulheres idosas como nossas próprias mães, e as moças como as nossas irmãs, com muita pureza. Sim, meus queridos, porque muitos dos nós, como nós vamos usar o pretexto, como os escribas e fariseus, nós vamos usar o pretexto de admoestar as nossas moças, as nossas irmãs jovens. Muitos podem usar dessa oportunidade para tratar de forma impura, se é que os irmãos estão entendendo. E o subtítulo desse tópico fala sobre o nosso falar, como nós temos que falar com as pessoas. Você deve exortar sim, você deve ensinar sim, você deve mostrar que aquilo que ele está, o juramento ou a palavra empenhada, ou os atos estão inverídicos. Você deve falar sim. O texto bíblico nos fala que nós temos que pregar o Evangelho Santo, mas para tudo há uma forma, e é a Escritura que nos ensina. Por outro lado, o subtópico fala de falar, mas o texto bíblico nos ensina que às vezes a maior expressão é se calar. Às vezes você já mostrou, às vezes você já até escreveu, já entregou, já apontou, mas você não obtém uma resposta, inclusive bíblica. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar e às vezes se calar e se mostrar de forma clara e tranquila e serena. Quando nós viajamos ainda na Antiga Aliança, no livro de Eclesiastes, no capítulo número 3 e o verso de número 7, a palavra de Deus vai nos dizer: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tem tempo de falar, mas tem tempo também de calar. Se você olhar direito, inclusive, o primeiro tempo é de calar. Sejamos sensatos em nosso modo de falar. Sejamos tranquilos no modo de falar. Fale a verdade.
pregue o evangelho, mas dentro dos titãs bíblicos. O seu proceder, às vezes, fala muito mais do que palavras. O segundo subtópico diz o sim e o não na vida de Paulo. Paulo, por certo, é uma figura que nos inspira muito em sua retidão e na sua perspicácia de levar o evangelho. E o texto bíblico fala que ele aprendeu com Jesus. Sim, mesmo não tendo vivido com Jesus, ele aprendeu com Jesus. E Jesus nos mostra nos relatos bíblicos que a sua maneira de viver nos ensina. O jeito que Jesus viveu, simplesmente, mesmo se ele não falasse, já nos ensina muito. E Paulo assim o fez, aprendeu. Como eu disse, ele mesmo fala que aprendeu de Cristo e doutrinou a igreja em cima desses ensinos. Quando nós chegamos na primeira carta que ele escreveu aos nossos irmãos que moraram em Corinto, no capítulo de número 11, o verso de número 1, ele vai dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Veja o peso dessa afirmação. Mas até mesmo aqueles que têm uma vida ilibada, uma vida reta, muitas das vezes não vai conseguir cumprir aquilo que afirmou. E assim, como nós falamos nos tópicos anteriores, essas pessoas então pecaram, essas pessoas então não vão receber mais o reino de Deus. Nós temos que entender que muitas coisas podem acontecer. É por isso que nós temos que entender os desígnios de Deus e a vontade de Deus em nossas vidas. Ou se colocar no lugar do outro antes de apontar o dedo e dizer que A ou B não está salvo, que A e B está errado. Nós temos que trazer o assunto para os textos bíblicos, orar para essa pessoa e ver se é mesmo assim. Nós podemos ver isso lá em 1 Coríntios, no capítulo número 1, os versos de 12 a 24, onde Paulo foi questionado e foi colocado à prova que ele não havia cumprido aquilo que tinha prometido. Mas ele conseguiu refutar tudo isso, dele não ter cumprido o que havia afirmado. Nós temos que entender que somente Jesus é a verdade, somente Jesus é o caminho. E quando nós entendemos isso, somente Ele, somente o nosso Mestre, somente o nosso Deus tudo sabe e tudo vê. Essa incerteza de não cumprir aquilo que as pessoas esperam de nós aconteceu com o próprio Jesus, no episódio onde ele foi chamado a estar com Lázaro porque estava enfermo. Ele é o único que sabe de tudo. Ele mesmo afirmou que não era para a morte. Mas quando ele chegou ali e foi falar com as irmãs de Lázaro, elas mesmas espreitaram e disse que se Jesus estivesse ali, Lázaro não havia morrido. Veja que aquelas pessoas, aqueles familiares estavam tristes, estavam de uma forma inconsolável. Portanto, Jesus chegou ali, aqueles que olhavam por certo, muitos disse, chegou atrasado. Mas será que chegou mesmo? Esse relato está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo número 11, e o questionamento da sua irmã está no verso de número 21, onde Maria fala com Jesus que já era tarde, porque o seu irmão já havia morrido. Mas quando isso acontece conosco, quando isso chega até nós e as pessoas acham que você não cumpriu, o que você tem que fazer é mostrar para essa pessoa, para que ela não peque te julgando. Quando nós não conseguimos cumprir, e nós estamos falando que a tua palavra é sim e não aos moldes de que Paulo viveu. O que nós temos que fazer é como Paulo fez. Paulo, o maior doutrinador da nova aliança, ele mostrou para aqueles, ele deu retorno para aqueles que o esperavam. O que nós temos que fazer é evitar que as pessoas, como Paulo fez, seja pedra de tropeço, ou seja, o seu ato aparentemente não cumprido deve ser justificado, principalmente a tempo. Mas se não conseguir, não deixe de justificar.
Você não vai deixar de ser líder e justificar por aqueles que você lidera. Você não vai deixar de ser pai por justificar a seu filho aquilo que você não conseguiu cumprir. Você não vai deixar de ser esposa, de ser esposo. Você não vai deixar de ser patrão, mas você vai impedir que essas pessoas pequem murmurando. Então faça como Paulo, justifique e mostre aquilo, o porquê que você não conseguiu estar ou cumprir aquilo que foi acordado. E Jesus assim o fez. Ele falou que não era para a morte e trouxe novamente Lázaro à vida. O que eu quero dizer? Mas eu vou ter que fazer as pessoas ressuscitarem. Se Deus te der esse dom, que faça. E eu creio que pode acontecer isso. Mas se não acontecer, não deixe a pessoa morrer por causa da sua palavra não cumprida. Dê o feedback, dê o retorno a essa pessoa que espera ou esperava que você cumprisse aquilo que você acordou com ele. Amém? É esta lição que eu deixo nesse tópico. O terceiro subtópico do tópico segundo nos diz: o que passar disso é procedência maligna. Como dito anteriormente, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho. Quando nós falamos que o sim e o não é bíblico e o que sair disso é procedência maligna, nós estamos falando da verdade santa. Nós temos que falar sim para aquilo que é bíblico e não para aquilo que é antibíblico. Então nós temos que alinhar o nosso querer. Os doutores da lei da antiguidade, eles faziam o contrário. Eles moldavam a lei aos seus próprios benefícios, às suas próprias vontades. Quando nós estamos cheios da verdade, ou seja, cheio de Cristo, nós falamos a verdade. Mas quando nós estamos com um coração maligno, cheio da malignidade, nós falamos a mentira, a qual é própria do inimigo de nossas almas. Nós temos que entender e nos encher da verdade que é Cristo, para que nós possamos não passar do limite do santo e entrar na malignidade. Porque o que santifica é a palavra revelada. Quando nós chegamos lá em João, no capítulo 17, o verso 17, muito conhecido e muito recitado para os nossos irmãos. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Diz Jesus ao Pai, rogando por nós. É esse entendimento que nós temos que ter. A verdade é as Escrituras, a verdade é Cristo. E é nessa verdade que nós temos que alicerçar e caminhar. O que passar disso é procedência maligna. É o que nós temos de entendimento nesse tópico. Nós não podemos moldar a nossa vontade, não, as Escrituras. Nós temos que trazer as Escrituras para as nossas vontades. Porque quando nós fazemos isso, ela vai separar e nos mostrar se essa vontade é santa ou ela é maligna. É a palavra de Deus que é esse filtro, é o nosso apontamento, é o nosso norte para a vida eterna. O terceiro e último tópico tem como subtítulo honestidade com nossas palavras. O primeiro subtópico nos diz a palavra honestidade. Quando nós falamos em honestidade, muitas das vezes nós pensamos que é apenas pagar nossas contas em dia. Sim, colocar comida em casa, no caso dos varões, nos casos dos pais, das mães que trabalham, Às vezes nós pensamos isso. Mas a palavra honestidade no discurso bíblico tem um sentido de retidão. As nossas ações também faz parte do preceito honestidade dentro da Bíblia. É ser reto, é ser direto, é pautar pelos preceitos bíblicos. Isto é a honestidade bíblica. E nós vamos ver que o nosso Deus, desde a antiga aliança, já reconhece a honestidade como retidão. Entre outros tantos textos bíblicos,
Eu quero trazer para os irmãos o que está epigrafado em 2 Crônicas, no capítulo de número 25, e os versos de número 1 e 2, que o texto vai falar de Amazias. O texto fala claramente sobre retidão, sobre honestidade bíblica. O texto diz: era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Veja bem que o texto é claro. Ele foi reto, mas não por completo. E trouxe consequências, quem conhece os textos bíblicos, né? Então nós temos que ver que o nosso Deus sabe até onde vai a nossa retidão, até onde vai a nossa honestidade. Os olhos dele é como de fogo, para mostrar para nós que ele vê o seu íntimo e ele é capaz, com o olhar, queimar aquilo que não serve. E é isso que nós devemos atentar quando ele falar no nosso íntimo, nós atender. Veja também lá em 2 Reis, no capítulo 18, os versos de 1 a 3. O texto vai falar de Ezequias. E no final do texto, do versículo de número 3, o texto vai dizer: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Veja que o texto bíblico é claro em dizer a ação de um e de outro. Então, meus queridos irmãos, honestidade bíblica vai muito além de pagar as suas contas em dia. É questão de ação, é questão de vivência, é questão de testemunho. O segundo subtópico é uma pergunta que um comentarista nos deixa. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Meus queridos, o que eu posso falar é sim, é possível, mas não é fácil. O mundo oferece vários subterfúgios. O mundo contemporâneo, ele nos mostra várias vertentes de vida. Nos apresenta ideologias tantas que às vezes fica difícil de nos apresentar de forma honesta. Porque às vezes as pessoas se apresentam de forma honesta aos olhos dos outros, mas na intimidade as pessoas são desonestas. São desonestas com os filhos, são desonestas com as esposas, com os maridos, são desonestos com os líderes. Os líderes são desonestos, ou seja, quando eu falo desonestidade, meus queridos, eu estou falando daquilo que eu falei no tópico anterior. Nós estamos falando da honestidade bíblica, da retidão de ação, da clareza, da transparência de vida, a mostrar não somente o corpo, não somente o visível, mas a alma, o espírito, de forma reta, concisa, alinhada com os preceitos bíblicos, alinhado com o querer do Pai. No Salmo de número 1 e o verso de número 1, já nos ensina claramente o quão bom é ser reto, o quão bom é ser honesto. O texto já inicia: mais do que feliz, ou bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que não une às coisas desonestas, às coisas que não agradam ao nosso Deus. Esse é o bem-aventurado. Quando nós entendemos esse tipo de coisa, esse tipo de assertiva, nós podemos ver o além daquilo que os olhos nos propicia. Nós podemos entender de fato o que é ser reto aos olhos de Deus. Você pode assim ser obediente ao seu líder. Você pode sim, mas quando não há questão bíblica a ser seguida, você tem que obedecer a Deus, seja o que for que acontecer, porque somente assim você vai ser bem-aventurado.
E eu não estou fazendo uma vez mais apologia à desobediência da nossa liderança, à obediência daqueles que detêm poder, seja no mundo civil, seja no mundo eclesiástico, seja no mundo militar. O que eu estou falando é que somente é bem-aventurado os que não andam segundo os conselhos dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Meu irmão, mas você está falando que dentro da igreja tem pecadores? Estou falando que tem pecadores na igreja, seja por um deslize, seja pela falta de conhecimento, seja pela inocência, mas tem quem é pecador. E a função da igreja, seja de líderes, seja de liderados, é exortar no caminho. E se assim não atender, se assim não te dar o feedback daquilo que é santo, ou seja, dentro das Escrituras, nós não podemos compactuar com isso. Terceiro e último subtópico, diz, dando testemunho. Às vezes, meus queridos, quando nós vamos dar o nosso testemunho e nos aparentamos reto com a vontade de Deus, aquilo que Deus colocou em nosso coração para fazer, da forma que é para agir, muitas das vezes nós vamos aparentar odiosos aos olhos dos que estão ao nosso redor. Muitas das vezes nós vamos aparentar errado, porque as pessoas vão ver você como uma pessoa ranheta, talvez, ou algo até mais pesado. Mas nós temos que analisar a nossa vontade diante dos textos bíblicos. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus colocou como certo, como honesto, como reto. Nós não podemos assim fraquejar por nós sermos bem aceitos em um lugar ou outro. É claro que isso traz sofrimento muitas das vezes ao coração dos nossos irmãos que assim aparentam. O que nós devemos procurar são respostas bíblicas, e se assim não encontrar, nós devemos seguir em frente na nossa batalha espiritual, não se levantando contra um, contra o outro, porque a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Talvez há um ou outro irmão que não tenha o mesmo entendimento que você naquele fim, mas o que você tem que fazer é trazer as novas, as verdadeiras palavras aos corações daqueles e seguir em oração. Isso aconteceu com Jesus. Jesus veio para os nossos, ele veio para aquele povo que o pai dele tinha separado e eles não receberam. E nós vimos que ele veio falar a verdade, mas muitas pessoas não aceitavam e teve ele como inimigo e foram até levaram à morte. Quando nós vamos entender isso, o próprio Jesus viu que o cálice era muito apertado para ele, mas ele não desistiu de fazer aquilo que o Deus Todo-Poderoso havia mandado. Ele se entregou por nós, mesmo sabendo que seria doloroso. Ele chegou a pedir, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, faça a tua vontade. Olha que maravilha, olha que poder, é poder, irmãos, a gente poder e conseguir negar as nossas próprias vontades para atender os desígnios. O povo, foi os judeus, o povo dele que entregou aos gentios para que ele fosse morto. Ele sabia que ia sofrer, mas ele cumpriu aquilo que o pai dele queria. Esta vontade, os irmãos podem meditar vírgula por vírgula, que vocês vão sentir a dor do Cristo. Mateus capítulo de número 26 e o verso de número 39. Ele ainda levou pessoas para estar com ele, para ajudá-lo em oração, para ajudar a velar com ele. E eles dormiram. Olha que maravilha. Mas ele deu um testemunho de fidelidade ao Pai. É isso que nós temos que fazer. Outro momento forte de bom testemunho. E esse nós não podemos nem questionar, irmãos. Porque quando nós falamos de Jesus, muitas pessoas podem falar, mas ele era o Filho de Deus, o unigênito de Deus. Mas eu quero trazer à memória dos irmãos, aqueles que creem que as Escrituras Sagradas não é um livro de ficção,
mas fatos históricos ocorridos. Eu quero trazer e chamar os irmãos a viajar pelo texto bíblico até chegar no livro de Atos dos Apóstolos, a qual eu gosto de chamar de Atos dos Espíritos Santo, porque o Espírito Santo é claro, é evidente nesse livro. Quando nós chegamos lá em Atos, no capítulo número 7, e no versículo de número 60, o texto é maravilhoso e eu vou fazer a leitura. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão pregando a verdade, trazendo as novas da salvação ao povo. Eles enraiveceram e o apedrejou até a morte. O que eu quero trazer para os irmãos aqui é que às vezes o seu sofrimento vai gerar salvação. O seu bom testemunho vai gerar salvação. O que eu quero trazer aqui hoje é porque Paulo estava lá, presenciou tudo, não livrou Estevão, mas no capítulo de número 8, ele tem um encontro com Jesus. E como eu disse, posso estar enganado, para mim é o maior doutrinador da nova aliança, Shaul, Paulo. Meus queridos, o que eu quero dizer é a maior pregação, muitas das vezes, é o testemunho do cristão. Ele morreu pregando a verdade. Ele não importou de perder a vida e muito menos o cargo que ele tinha no meio dos cristãos. Ele foi apedrejado, mas não imputou ninguém diante de Deus o pecado. Ele pediu livramento às pessoas, como Cristo, a imagem, a semelhança do nosso Salvador. É esse testemunho que nós devemos deixar. Assim nós chegamos ao fim de mais uma pré-aula. Lembre-se, não leve tudo como verdade absoluta. Ouça tudo com avidez. Depois venha para as Escrituras e veja se é mesmo assim. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, dê sua sugestão. Esteja conosco nos próximos vídeos. Assim eu lhe agradeço e que Deus vos abençoe.